Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Coringa Delírio A2, que está nos cinemas e que tá sendo um filme polêmico, né? Porque o pessoal tá falando principalmente mal desse filme. Então a gente vai comentar tudo que a gente tem nesse filme 2 do Coringa e principalmente aí quais são os elementos que fazem esse filme ser tão ruim. Segundo filme, então, em Coringa Delírio A2, a gente vai acompanhar o julgamento do Arthur Fleck, que lá no primeiro filme, né, ele matou 5 pessoas. Na verdade, ele matou 6, só que as pessoas ainda, né, o pessoal aí do julgamento não tá sabendo dessa 6ª pessoa, que foi a mãe dele, só das pessoas que ele matou ali com um tiro, com arma na rua. Então, nesse segundo filme, a gente vai acompanhar o julgamento aí do Arthur e que meio que ele tá fazendo de tudo, né? Eles estão tentando fazer de tudo para que o Arthur seja solto. E no meio do caminho, inclusive, que ele vai acabar conhecendo a Arlequina, que é a personagem da Lady Gaga, só que também ela não bate muito bem na cabeça. Então juntar ela com o Arthur, que também não bate muito bem na cabeça, talvez não seja assim um resultado tão bom. Eu te aviso que o vídeo de hoje será com spoilers, caso você ainda não tenha assistido Coringa Delírio A2, não sei nem se eu recomendo você assistir, mas então você guarda esse vídeo aqui e depois que você assistir o filme, você volta aqui pra comentar comigo sobre ele. Então, guardado o filme do Coringa com o Joaquin Phoenix, com a Lady Gaga, finalmente está entre nós, chegou aos cinemas e não vai ser surpresa nenhuma se eu falar pra vocês que o filme não está agradando ninguém e que realmente o filme é tão ruim quanto o público está falando. Tecnicamente falando do filme, gente, eu não posso criticar, porque eu acho que o filme, essa parte técnica dele, ele é muito bom, sabe? Ele tem uma fotografia muito bonita, uma fotografia belíssima. Eu gosto da atuação do Joaquin Phoenix e da Lady Gaga, eu acho que eles estão bem no papel. Tem alguns momentos ali da história, né, alguns momentos que o roteiro não ajuda, sabe, que o que escreveram sobre os personagens que não ajuda eles, mas de uma forma geral eu acho que eles também estão bem ali no papel. Essa parte ainda falando de fotografia, a coloração, né, do filme também é muito bem feita, eu gosto bastante, porque tem toda uma mudança de cor ali, né, a gente começa o filme com o Arthur na cadeia e a gente vê um Arthur muito depressivo, porque meio que não tem saída, a gente já sabe, inclusive, que não tem saída, não tem como o Arthur ser solto, porque ele matou as pessoas, e ele matou o Murray na frente das pessoas, né, ele matou o Murray num programa de TV, então assim, tem provas contra ele, não tem muita opção pro Arthur sair ileso dessa, pra ele ser dado como inocente, a gente sabe isso desde o começo, mas então a gente tem aí um Arthur no começo do filme bem depressivo, e depois que ele conhece a Arlequina, que ele começa aí a se envolver com ela, eles começam a ter um casinho, a gente começa a ver uma coloração mudar, né, como se o filme começasse a ficar um pouco mais colorido depois que ele conhece ela, principalmente porque ela começa a pedir muito e ela começa a falar muito que ela quer o Coringa, né, que ela gosta muito da parte dele como Coringa. E esse é um ponto que é bem debatido durante o filme inteiro, de se o Arthur é o Coringa ou se o Coringa seria uma personalidade dupla, sabe, se eles são a mesma pessoa ou se o Arthur teria realmente essa questão de personalidade, né, que ele tem 2 personalidades diferentes, que ele tem esse distúrbio, esse problema mental de com o Coringa ele ser um personagem e quando ele é o Arthur ele é outra pessoa. É um ponto bem debatido, que inclusive é uma coisa que a advogada do Arthur resolve usar pra tentar defender ele, tentar dar ele como inocente, só que claramente não funciona, né, e eu acho que não funcionaria, não colaria com ninguém esse discurso, mas é o que eles tentam usar e tem realmente essa mudança de cor no filme, quando a gente tá falando só do Arthur e do Arthur ali depressivo, e quando o Arthur começa a voltar a ser o Coringa, quando o Coringa começa a tomar conta novamente do Arthur, que tem essa coloração mais amarelada, sabe? Então essa parte técnica do filme eu gosto muito, eu acho que foi bem feita, só que aí o que eu tava falando, o que eu mencionei aqui nisso tudo, de que o roteiro do filme, o roteiro é péssimo. Eu acho que primeiramente, eles bateram muito na tecla, eles falaram muito de que esse filme do Coringa não era um musical, que esse filme não era um musical, não sei o quê. Só que, gente, desculpa, pelo menos só ao meu ver, pode ser que eu sou formada, assim, eu tenho experiência técnica em filme, não tenho. Mas, ao meu ver, esse filme pode ser dado sim como um musical, porque a gente tem 2 horas e 20 de filme.
e praticamente a maior parte do filme é cantada, sabe? E não criticando, gente, os musicais, porque eu amo musicais, inclusive a gente tem aqui no canal, tem um quadro pra falar só sobre musicais, que é o Alabanza. Só que a diferença é que quando a gente tá falando de musicais, nos musicais, as músicas fazem sentido, entendeu? E nos musicais, as músicas elas são usadas justamente para que a gente entenda melhor o que aquele personagem está sentindo naquela situação, o que ele está sentindo naquela cena. E também são músicas que elas são feitas para fazerem sentido com a história, para a gente realmente se conectar, se aproximar mais daqueles personagens. A história, no geral, também é construída, é escrita para que faça sentido com as músicas que vão ter. Então, assim, tem um gancho da história com as músicas quando a gente tá falando de musicais. Só que aqui, falando do filme do Coringa, né, de Coringa Delírio A2, essas músicas que eles colocaram no filme não tem sentido nenhum. E, na verdade, eu acho que elas mais atrapalham o rendimento e o ritmo do filme do que ajudam. Porque as músicas não fazem o menor sentido com o que a gente está assistindo. A maioria delas tem algumas até casam ali com a história, vai. Só que a maioria das músicas ali, elas não fazem sentido, sabe, com aquele momento, com aquela situação que o personagem tá passando. Além do fato de que, na maioria das vezes, essas músicas também não passam de um delírio da cabeça do Coringa, não passam de um delírio da cabeça do Arthur. E, mas é porque o Arthur é louco, então... Assim, faria sentido? Faria. Se as músicas também tivessem sentido, se os números musicais tivessem sentido com a história, que é uma coisa que não acontece. Essas músicas, elas não fazem o menor sentido, os números musicais menos ainda. Então, eu acho que até faria meio que sentido ser um delírio da cabeça do Arthur, tudo isso, só que dois momentos, não o filme inteiro, como foi o que eles fizeram aqui. Eu esperava que eles fossem colocar em alguns momentos a Lady Gaga cantando, até porque, pô, é a Lady Gaga, entendeu? A Lady Gaga canta pra caramba. Então eu esperava que ela fosse cantar em alguns momentos, mas, novamente, não o filme inteiro, porque fica uma encheção de saco e não tem nada a ver com o Coringa, gente, não tem nada a ver com o que é o personagem, sabe? Tem o ponto que eu mencionei pra vocês, de que esses momentos que entram as músicas é uma interrupção muito abrupta. Então ela quebra demais o ritmo do filme. Você tá ali gostando da história, você tá começando a se interessar pelo caso, se interessar pelo julgamento ali do Arthur, e aí na metade pega e botam uma música que, primeiro, é uma música, são músicas todas depressivas, então são todas as músicas extremamente chatas, elas parecem todas iguais umas às outras e elas não tem nada pra falar, não tem nada pra acrescentar na história, não tem nada pra você se conectar com o personagem, sabe? É só uma interrupção abrupta que você fica frustrado quando isso acontece, porque você tá ali se interessando pelo julgamento do Arthur, se interessando pela história do filme, aí vem uma música e quebra esse ritmo. Então as músicas aqui em Coringa, elas não funcionam nem um pouco. Esse filme então é pra ser um filme de julgamento, um filme de tribunal, que eu vou falar pra vocês que não é o meu forte, tá? Não são os filmes que eu mais gosto de assistir, apesar de ser uma estudante de direito, não é os filmes, as séries que eu tenho paixão ou que eu gosto de assistir, mas eu acho que faria sentido a gente ter nessa continuação realmente no julgamento, depois de tudo que a gente viu que o Arthur fez no primeiro filme, de todas as pessoas que ele matou. Como eu falei pra vocês, eu não vi uma saída de como que o Arthur, como que o Coringa poderia estar solto pelas ruas depois de tudo que ele fez e porque ele realmente foi preso. Então pra mim não fazia sentido a gente ter um segundo filme com ele nas ruas. Acho que faz sentido a gente ter um julgamento. Só que assim também, a gente assiste as músicas chatas, aguenta as músicas chatas pra chegar no final e não chegar a lugar nenhum, porque não tem, como eu já falei aqui pra vocês milhões de vezes, não tem salvação pro Arthur ser solto, não tem como ele ser inocentado. E também, todos os julgamentos, todas as partes do julgamento ali do Arthur, parece que todos os momentos você tá assistindo a mesma coisa, sabe? Não tem, pelo menos eu não vejo assim uma evolução na história, sabe? Que toda hora eles chamam ali uma testemunha, que é uma testemunha que obviamente tem muitas coisas pra falar sobre o Arthur e sobre os crimes que ele cometeu, sobre essa questão de personalidades dele que muda muito rápido, que ele não agia assim com a pessoa, e depois quando ele virou o Coringa que ele começou a agir assim. Aí, como eu falei pra vocês, a grande parte do filme é a advogada do Arthur tá ali querendo mostrar que isso é um problema de saúde mental dele, que ele não merece estar na prisão, mas
num hospício, foi isso que deu pra entender. Então, assim, a advogada dele também não tava ajudando muito, e parece que você só assiste o tempo todo a mesma coisa, você não vê um crescimento, ou começa a não ver nenhuma saída para que o Arthur possa ser inocentado. Eu imaginei que, na verdade, esse filme do Coringa como um todo, ele seria uma coisa completamente diferente do que ele foi. Eu sei, né, e eu mencionei que em questões de julgamento, em questões jurídicas, não tinha outra salvação, né, ali não tinha como o Arthur ser inocentado, mas, novamente, a gente tá falando de uma ficção. Então eu esperava que a gente fosse ver outra coisa. Primeiramente, eu esperava outra coisa da Arlequina da Lady Gaga. Eu esperava que ela fosse ter uma importância muito maior na história. Eu esperava que ela fosse ter um protagonismo maior, sabe? Que fosse ter ela e o Arthur, ela e o Coringa ali cometendo crimes pela cidade. E nada disso acontece. Na verdade, ela é só mais uma fã do Coringa, extremamente obcecada por ele. Ela é meio doida, sim, porque ela que se internou, entendeu? Ela não foi internada pelos pais. Na verdade, ela mente pro Arthur ali em uma grande parte do filme, porque ela fala pra ele que ela também passou por uma situação difícil, né, que o pai dela abusava dela, e que aí a mãe dela pegou e internou ela e tal, porque falava que ela era doida, e no final dos contos não é nada disso. A família dela é rica, o pai dela é médico, então eles têm dinheiro, eles são ricos, ela é meio que, vamos falar assim, uma filhinha de papai, e ela pegou e se internou pra ficar perto do Coringa pra poder conhecer ele. Então, assim, ela é completamente doida, é uma pessoa aí obcecada pelo Coringa, uma das pessoas obcecadas, que na verdade ela queria se relacionar com o Coringa. E aí no momento em que o Arthur fala que ele é só o Arthur, ele é só um cara normal que matou 6 pessoas, ele não é uma figura extraordinária, ele não é uma pessoa de outro mundo, como as pessoas estavam pintando, né, como alguma parte da população estava pintando ele, que são aqueles fãs doidos dele. A Arlequina simplesmente pega e vai embora, porque ela tinha essa paixão, essa obsessão pelo Coringa e não pelo Arthur. Então, eu realmente esperava mais da personagem da Lady Gaga aqui no filme. Eu acho que ela tá bem, tá, na personagem, eu acho que ela faz uma boa atuação, só que é o que eu tô falando pra vocês, gente, o roteiro, assim, o personagem não ajuda muito. Então eu esperava outra coisa, esperava ver eles dois cometendo crimes pela cidade, que não foi isso que a gente teve. Apesar da maior parte do filme e das coisas serem negativas aqui em Coringa Delírio 2, tem algumas coisinhas que eles trouxeram, alguns pontos que eu achei interessante, que talvez possam ser aproveitados futuramente aí dentro do universo da DC, como a aparição do Harvey Dent, que ele é o Duas Caras, né, dentro aí do universo da DC, ele se torna o Duas Caras. Aqui ele é o promotor que tá atuando contra o Coringa, né, aí no julgamento dele, aí no julgamento do Arthur, ele é o promotor que atua contra. E aí no finalzinho do filme tem uma explosão, né, que a gente vê que todos eles se machucaram, inclusive o Harvey Dent. E aí, não sei, gente, talvez pode ser esse o momento em que ele pega e se torna Duas Caras, porque o Duas Caras é justamente isso, né? Acontece um evento traumático, e aí ele pega e começa e aí ele fica, tem esse problema mental na cabeça dele, e ele se torna o Duas Caras. Então talvez essa explosão que possa ter sido esse problema que faz ele se tornar o Duas Caras, ou ele já foi introduzido para ele ser apresentado em outro momento, e em outro momento ele se tornar Duas Caras, não sei, gente. Eu sei que o personagem que é esse, né, o personagem que apareceu aqui em Coringa Delírio 2, e que eu acho que pode ser aproveitado, até porque a gente sabe que o universo da DC cinematográfico, né, ele sofreu um reboot, que eles vão começar a fazer tudo do zero. Então, quem sabe, né, acho que o personagem pode acabar sendo aproveitado em algum momento aí dentro do universo da DC. E a gente também tem que falar da cena final, porque eu falei pra vocês que a gente assiste 2 horas e 20 de filme, aguenta as torturas de assistir os números musicais, pra chegar no final e não valer de nada, porque tem um detento que vai lá e mata o Arthur, e mata o nosso Coringa, pelo menos o Coringa que a gente conhecia do Joaquin Phoenix. E aí o pessoal tá tendo muita teoria na internet de que esse cara, depois que ele mata o Arthur, primeiramente, ele já mata o Arthur, né, de uma maneira aí meio que estranha, vamos falar, porque ele mata o Arthur da mesma maneira como o Arthur matou o Murray, que é fazendo uma piada, e aí a piada é que ele morre no final, né, a piada é que ele acaba sendo esfaqueado por esse outro detento, que foi um detento que realmente ele ganhou um destaque ali em algumas cenas, né, que pegava e mostrava ali a carinha dele em relação a tudo que estava acontecendo com o Arthur.
Então ele foi um personagem que foi sendo mostrado, e aí no final ele pega e mata o Arthur. E tem então essa teoria de que depois que ele matou o Arthur, ele tá ali no canto e ele tá cortando a cara dele, né, pra fazer o sorriso ali do Coringa. Então que esse personagem poderia futuramente se tornar o Coringa. Mas eu também acho que o que pode acontecer é ser o filho do próprio Arthur. Primeiramente, porque a última música, né, a música que o Arthur canta enquanto ele tá morrendo, literalmente, é uma música falando que o próximo Coringa, que vai meio que ter um herdeiro dele, né, que vai ter um próximo Coringa. E durante o filme, a Arlequina falou que ela estava grávida do Arthur. Então pode ser que seja verdade. Se for verdade, né, que a Arlequina tá grávida do Arthur, também pode ser que esse filho deles que se torne o próximo Coringa. Então, por essa música eu achei que tem um gancho de a gente ainda vai ter um próximo Coringa dentro do universo da DC, só que não fica muito claro se realmente isso vai acontecer ou quem poderia ser. Se poderia ser esse detento que matou o Arthur, isso poderia ser o filho deles. Então, assim, no geral, o filme do Coringa, ele é ruim, ele é tão péssimo quanto as pessoas estão falando, quanto a crítica tá falando, quanto o público tá falando. Tem esses pontos que eu acho que são interessantes, algumas coisas que poderiam ser aproveitadas dentro do universo da DC, e ao mesmo tempo muito triste, sabe? Saber que esse foi um filme tão ruim, porque o primeiro filme do Coringa é um filme muito bom, pelo menos eu acho que ele é um filme muito bom, e ele é um filme que ele tem um propósito, né? Ele é um filme que ele quer falar de alguma coisa, que ele tá ali falando da parte menosprezada da população, né? A parte principalmente esquecida, a parte ali que é igual ao Arthur, que as pessoas não ligam, falando mais ali do pessoal de Gotham, né? Mas acho que dá pra gente meio que generalizar e que o filme tá realmente falando dessa parte menosprezada da população. Essa parte que acaba sendo invisível. Tem toda uma questão do conceito, do porquê que eles quiseram fazer o Coringa 2 ser dessa forma, que é porque o primeiro filme acabou incentivando as pessoas a matar as outras, porque o Arthur era esse cara menosprezado, e aí ele pega e mata as pessoas que fizeram um bullying com ele, enfim. Então o pessoal tem essa teoria de que como o filme incentivou a você a matar as pessoas, esse segundo tá mostrando que essa pessoa, ela não é nenhum herói, né? Bem pelo contrário, ele é um vilão. Enfim, tem toda essa teoria, mas eu acho o primeiro filme do Coringa muito bom. E é muito triste ver que essa sequência é tão ruim assim, sabe? Porque no final das contas ele é um filme que ele não vem falar de nada, sabe? Ele não tem um objetivo, não tem uma coisa que você olha e fala, o filme quis trazer essa crítica aqui pra gente. Não tem nada disso. E eu acho que se a gente assistiu 2 horas e 20 de filme pra eles apresentarem, introduzirem o Duas Caras, introduzirem o novo Coringa, não tinha necessidade, entendeu? Podia ser um filme ali de 1h30 que ia tá bom o suficiente. Se você assistiu Coringa Delírio 2, conta pra mim nos comentários o que você achou do filme, eu quero saber a opinião de vocês também. E tem outras coisas pra gente comentar por aqui ainda, como por exemplo a série da Agatha, né? A Agatha desde sempre, a série da Marvel, que tá com episódios semanais aí na Disney Plus, e a gente vai comentar sobre ela por aqui ainda. Então pra você não perder nenhuma novidade que a gente tá dando no mundo de cultura pop, de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifique, você não perde mais nenhuma novidade, que eu tô sempre tentando trazer pra vocês os vídeos o quanto antes. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.